Santo já revelou, amém? Que o Espírito Santo revelou que esse da saudade do Rio Grande do Sul, viu? Irmãos do Rio Grande do Sul que não mede esforço ou verdade para falar a palavra de Deus, mas, aleluia, falam a palavra de Deus, aquilo que nós queremos ouvir do Senhor Jesus. Seja forte ou fraco, quando eu falo assim, quer dizermos que é a verdade. Fecha os olhos, busca o Senhor, clama ao Senhor, igreja. Meu Deus e meu Pai, ainda estamos na tua presença, Senhor, porque eu creio agora, papai querido, na tua palavra ainda, Senhor, que tem sido, meu Deus, o nosso refúgio, meu Deus amado. Venha trabalhar na minha vida já, papai querido, venha trabalhar na vida destes irmãos que estão aqui junto comigo. Olha aí quantos irmãos, meu Deus, e agora, Senhor, eu já creio, papai, na sua palavra, meu Deus, e qual o Senhor tem nessa noite para o seu povo, para nós que aqui estamos nesta noite, papai. Vem usar o teu vaso, papai, como o Senhor quer. Vem usar poderosamente, Jesus querido, como sempre tem usado, meu Deus. Oh Deus, eu creio, meu Deus, no milagre, no nome do Senhor Jesus. Amém? Mas forte esse nome, Deus. Mas tem que ser forte, o glória a Deus também. O glória a Deus não pode cessar. Mais forte as palmas. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu salve o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Grita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Alegrei-me quando me disseram. Vamos orar a Deus agora, para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Quero dizer também aos ouvintes de casa que estão ouvindo essa pregação, vão ouvir essa pregação. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Os irmãos de casa, orem com o irmão Emerson agora e toda a igreja, Deus de amor. Que grandes maravilhas Deus vai fazer na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que é pela palavra de Deus e pela oração que o povo de Deus é santificado. Aleluia. Muita oração, muito poder. Então vamos orar, meus irmãos, para que Deus venha falar conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Aleluia. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, continua, Senhor, a nos abençoar. Continua, Senhor, a nos livrar. Graça nós te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus poderoso, venha falar conosco através da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus, fala com os ouvintes de casa, meu Deus, que sua soberania governe cada dia mais em nossas vidas, e que lança para fora todos os poderes das trevas, que quer, meu Pai, nos atrapalhar. Repreenda os demônios dos falsos profetas,
demônios da televisão, repreendo os demônios do pecado, os demônios da vaidade, os demônios da contenda, da divisão, que sai agora pelo poder de Deus, todo espírito imundo, todo espírito assassino, que saia Satanás, saia demônio, saia demônio assassino, está repreendido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Oh Senhor, oh meu Deus e meu Pai, ajude-nos, ó Deus, nesses dias difíceis, ó Pai, onde estamos aqui na terra, nesse princípio das dores. Não tem sido fácil, Senhor, para os crentes fiel, para os irmãos fiel a Deus, que estão obedientes à Tua santa palavra, na Tua santa doutrina, meu Deus. Dai-nos graça, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nosso coração. Repreenda toda a fúria do diabo, repreenda toda a fúria de Satanás contra a nossa vida. Abençoa a juventude dessa igreja, os irmãos, senhores e senhoras. Abençoa o ministério general das igrejas pentecostal, Deus e amor, de todo o Brasil e toda a terra, Senhor. Meu Deus, santifica nosso corpo, santifique nossa alma e nosso espírito, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Continua a nos abençoar, continua a nos livrar, abençoa grandemente nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que esse ano de 2019, nos demais anos à frente, seja ano de bênção e de grande livramento para todos nós, ó Pai. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, nos ajude, Senhor. Repreenda todas as enfermidades, saia Satanás da enfermidade, todo demônio da enfermidade na coluna, nos ossos, no coração, no pulmão, na cabeça, nas vistas. Saia agora pelo sangue de Jesus Cristo. Toda enfermidade sejam repreendidas agora pelo poder de Deus, pelo poder da graça divina do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, Jesus bendito, obrigado, Senhor, por esses 57 anos de vitória, de bênção divina do Espírito Santo, pela verdade. Muito obrigado, ó Pai, e continua, Senhor, a nos abençoar e a nos livrar de todo mal e todo perigo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. As palmas para Jesus. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus eu vivia na escuridão, entre trevas e sem salvação. Eu vivia na escuridão, nas trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus vai tudo bem. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz,
Agora vivo bem, Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus vai tudo bem. Vai abalar, quando Jesus vier, o mundo vai abalar, o mundo vai. Jesus, o mundo vai abalar, Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo, vai abalar, o mundo vai. Quando Jesus vier, vai abalar, vai abalar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que lindo, irmãos, é estar na presença de Deus, adorando o teu santo nome e glorificando o nome do Senhor. Essa aqui é a igreja de Jesus Cristo, a igreja pentecostal Deus de amor. Mas o demônio da frieza espiritual quer ocultar esse Pentecoste, usando os falsos mestres, usando os falsos profetas, usando a política mundana, usando os homens maus, dizendo que faz muito barulho, né? Aí logo logo vai ter uma notícia: onde está aquele povo barulhento? Foi levado ao céu. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, as palmas, ela é bíblica. A Bíblia diz em Salmos 47: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de júbilo. Aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor é altíssimo e tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ei, maravilha. Então nós temos que louvar a Deus com as palmas, sim. Nós temos que bater palmas para Jesus, porque a igreja do arrebatamento, ela anseia pela volta de Jesus, ela tem o poder do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, o Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. E quem ouve diz: vem. Aleluia. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque Jesus se ascendeu aos céus e não nos deixou órfãos, mas deixou o Espírito Santo convosco, o Consolador. E esse vos ensinará da minha palavra a vocês todas as coisas. O Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele é o nosso guia. E o Espírito Santo glorifica Jesus. Está escrito em São João, capítulo 15, verso 26. E a igreja que anseia pela voz de Jesus, que está na comunhão com Deus, ela não se atemoriza com as dificuldades, as apostasias, as rebeliões que acontecem por parte dos rebeldes. Não nos aterroriza, porque isso são sinais que Jesus está vindo para nos arrebatar. Aleluia, glória a Deus. Então, mas tem uns rebeldes aí. Tem uns irmãos que gostam de ficar no meio de crítica, de falácia. E alguns pastores rebeldes, divisores, que ficam arrumando argumento para dividir a obra de Deus e falar mal da Igreja de Deus de Amor, dizendo que a Igreja de Deus de Amor, o mundo entrou, não tem mais a presença de Deus. Estão equivocados. Esses que estão rebeldes no nosso meio, que não seguem mais a doutrina de Deus, que estão fazendo essas rebeliões, isso aí não é que o mundo entrou na Deus de amor, não é que a igreja não tem mais a presença de Deus.
Isso aí são os desviados que Deus está revelando no meio de nós. São os desviados, a capa deles estão sendo tirada. O próprio Deus está tirando, porque isso é um sinal da volta de Jesus, da apostasia. Deus já está separando o trigo do joio, as ovelhas dos bodes. Então, nesses últimos tempos que se conhece agora quem é crente verdadeiro e quem não é. A Bíblia diz, louvado seja Deus, quem tem o Espírito de Deus, ouve-nos. Nesse tempo sabereis quem tem o Espírito de Deus, quem está com o Espírito do erro. Quem está com o Espírito do erro é os que prevaricou. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem está operando em seu coração? É igreja. É o diabo, não é? É Satanás. Porque o diabo, ele é pai da mentira e não gosta da verdade de Deus. Aleluia. E todo homem e mulher rebelde que vive na imundícia do pecado e da mentira, também não gosta dos profetas de Deus que pregam a verdade. Mas nós fazemos como Paulo diz. Estamos aqui para agradar a Deus ou os homens? Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. Aleluia. Então assim, irmãos, nós temos que estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Isso são sinais da volta de Jesus. Ficai firme na fé, meus irmãos, naquilo que nós aprendemos com os antigos profetas e apóstolos e heróis da fé que pregaram a doutrina de Jesus, que hoje partiram para a glória. A Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8, lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, observando a vossa fé, atentando, imitando, em toda maneira de viver, porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou mesmo ontem, hoje, e serei eternamente. Que maravilha agora! Então, igreja querida do meu coração, não se aterrorize com o que está acontecendo, porque Jesus profetizou que isso ia acontecer. Jesus falou para nós que isso ia acontecer. Se a gente ficar fixando os olhos nessas coisas, na falha dos irmãos, das irmãs, nós vamos ficar também, porque a ira entra em nosso coração, a gente entra no meio de falácias, de contendas, e Jesus vem e você fica. Porque o Espírito Santo de Deus só habita onde há santidade. Mas a santidade é só a santidade do corpo? Não é somente a santidade do corpo. Faz parte. Mas tem um espírito manso e humilde de coração e apartado de todo irmão desordenado. Porque as más companhias corrompem os bons costumes do crente. Então, meus irmãos, Deus faz uma comparação, uma referência nos dias anteriores à sua vinda, que seria como nos dias de Ló. O que ocorreria nos dias de Ló? O que acontecia? Incesto, prostituições, adultério, homossexualismo terrível, sodomia. Mas não foi só isso, não. Nós estamos vendo isso acontecer. Mas também se refere acerca da mulher de Ló. O que é que Jesus falou? O que é que Deus falou para Ló? Não olhe para trás. E quando a mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, né? E foi destruído juntamente com aquela cidade. Então Jesus falou, como foi nos dias de Noé, acerca disso também. Diante desses acontecimentos que está acontecendo, se a gente ficar olhando para essas coisas, a ira entra no nosso coração e nós fica preso nisso, virando uma estátua, preso na briga, na contenda, na ira. E Jesus fica, eu digo melhor, Jesus vem e você fica na destruição da grande tribulação e da condenação do fogo do inferno.
Jesus, ele disse, meus irmãos e minhas irmãs, quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. E a redenção é o arrebatamento do seu corpo, o fim da dor, a ausência do sofrimento. Então não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção. Aleluia. Nos últimos tempos seria difícil mesmo. Paulo profetizou também que chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. E isso já está acontecendo, já estamos vendo isso acontecer. Já na época dos apóstolos já acontecia isso. Sim ou não? Então o povo não quer saber da verdade de Cristo, pregar a volta de Jesus, pregar contra o pecado, contra a rebelião, pregar contra o divorciar e casar com outro e com outra, pregar contra o futebol, contra a televisão, contra as irmãs cortar o cabelo, contra as irmãs usar pintura, usar calça comprida. Eles não querem ouvir essa palavra da doutrina de Deus. Ele fala que os homens mal vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E volta às fábulas, filosofia. Só querem saber de palavras que compreendem só o conteúdo histórico, mas não traz a aplicação da mensagem. E a Bíblia Sagrada não está somente no conteúdo dela do histórico, vai muito mais além. Aleluia. Confrontando o pecado e a vaidade. Então é assim, meus irmãos e minhas irmãs, mas nós continuamos firmes na doutrina de Jesus. Seja um evangelista fiel, cumpre o seu ministério. Estão barrando você? Estão te perseguindo porque está pregando doutrina? É assim mesmo. Alegrai-vos, porque assim foram os profetas do passado. Se estão barrando você de pregar a palavra de Deus, não tem só aqui no púlpito. Tem as praças, tem os hospitais, tem as favelas, tem as prisões, tem as cadeias. Muitos lugares para pregar. Como Paulo diz, ainda que estou preso em Roma, em cadeias de algema, mas a palavra do Senhor não está presa. Aleluia. Glória a Deus. Então nós continuamos firmes na doutrina de Jesus. Mas que fogo é esse em volta do altar? Mas que fogo é esse? Mas que fogo é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber, ouviu uma voz do céu que lhe dizia. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque lugar que pisa santo é. Tira, 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 porque lugar que pisa santo é. Santo é. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus tu estás, se o seu coração igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus
tu estás, se o seu coração dai as mãos, e meu irmão será. Dai as mãos, 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 e meu irmão será. Amém, Jesus. Palmas bem alegres para o Rei da Glória, Jesus Cristo. Mais forte as palmas para Jesus, Jesus. Querida igreja, mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Querida igreja, sem perca de tempo, abra o santo livro, as promessas de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. No livro 2 Crônicas, capítulo 18, glória a Deus. Verso 12. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 12. Glória a Deus. Os ouvintes de casa que estão me ouvindo, em todo o Brasil e toda a terra, pega as promessas de Deus aí também e acompanha a leitura da mensagem da palavra de Deus. Deus tem uma palavra forte nesta noite para com todos nós. Neste domingo, do dia 9 de junho de 2019. Glórias a Deus. Abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, que o Espírito Santo tem uma palavra profética para todos nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler? Que diz assim: E o mensageiro que foi chamar Micaías, falou-lhe dizendo: Eis as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei, e dizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote e Gileade, a guerra, ou deixaremos de ir? E ele diz: Subi e triunfarás, eles serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Então disse-me o Senhor: Esse não tem Senhor, tome cada um em paz para a tua casa. Então o rei disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo exército celestial em pé na sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba a Caia e remote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu os persuadirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas,
e falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quená, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim e o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que os verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouve, povos todos. Amém. Grita: meu Deus, meu Pai, fala conosco agora o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, nosso Deus. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Glórias a Deus. Querida igreja, aí está o texto que lemos. Reino do Norte, Samaria, Israel, estava vivendo um tempo muito difícil, aonde o povo de Israel estava sob o jugo de Acabe e de Jezabel. Um tempo muito difícil para os profetas de Deus, um morticínio terrível, onde os profetas de Deus que denunciaram o pecado, muitos já estavam morrendo, sendo mortos, sendo caçados. Um tempo de muita aflição. Acabe, um homem ruim, que levantou postes ídolos, exaltando a Baal, e o culto a Baal era orgias, profanou a casa de Deus, sacrificando as crianças a Moloque, tudo isso provocando a ira de Deus. E a ira do Senhor estava sobre Israel nesta época. O povo também estava numa apostasia. Muitos abandonaram a lei divina de Deus e começaram, louvados a Deus, a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E Acabe, muito ambicioso, orgulhoso, avarento, já de olho no Reino do Sul, capital Jerusalém, onde Josafá, louvasse a Deus, estava reinando. Ele, como Israel estava em guerra com a Síria, ali arquitetou um plano para guerrear contra Remote e Gileade, contra os seus inimigos. Mas ali era uma estratégia de Acabe, para que o rei morresse, Josafá, para ele tomar conta também da parte de Judá. Então, alguns profetas que se corromperam com a fama, com o dinheiro, que não tinha mais a graça de Deus, aliançado com Acabe, começaram a profetizar mentira, com o espírito da mentira, dizendo que Acabe ia ter vitória sobre os seus inimigos. Então Acabe fez uma aliança com Josafá. E Josafá era um homem temente a Deus. Era um homem fiel. Mas estava se aliançando com uma pessoa errada que já não tinha a graça de Deus. Embora estava na terra de Deus, Israel, mas estava sem a presença do Deus de Israel. E ali, ele aliançou e Josafá, sábio, queria que ele consultasse um profeta. E ali Acabe, muito confiante nos seus profetas,
disse que os profetas já tinham profetizado a vitória para eles, que eles podiam ir em paz. E Josafá, louvado seja Deus, disse: não, eu não quero um profeta do rei, eu quero um profeta de Deus. Está vendo? E Micaías, filho de Imlá, era um profeta de Deus que só profetizava a verdade, que mesmo Samaria estando numa apostasia terrível, o povo se corromperam com a imagem de Baal, com o pecado de Jezabel, mesmo tendo morte terrível em Israel, aquele profeta de Deus não temia e denunciava os pecados de Jeroboão, Jezabel e Acabe. Aleluia, glória a Deus, orientando o povo. Então ali, Acabe disse que tem um aí, mas ele não profetiza muita coisa boa para mim não. E Josafá, é ele mesmo que eu quero. E ali mandaram um mensageiro para que fosse lá chamar Micaías. E então Micaías, ao receber aqueles homens, mensageiros, eles tentaram persuadir, tentaram comprar Micaías para que Micaías falasse igual os profetas. E Micaías, de maneira nenhuma, o que Deus mandar eu falar, eu falarei. Aleluia! O rei estava confiando nos seus falsos profetas, nos homens que não tinham mais a presença de Deus. Mas aquele homem corajoso foi até lá. E ali aquele Micaías começou agora a denunciar a mentira daqueles profetas falsos, dizendo que estava com o espírito da mentira, tinha falado na boca deles, que eles iam ganhar, que ele ia ganhar a batalha. Está vendo? Micaías começou a profetizar que eles eram que estavam com o espírito da mentira, e profetizou a visão que teve, que via o povo como ovelhas sem pastor, disperso. E ali naquele momento, Zedequias, filho de Quená, agrediu Micaías no queixo, e foi uma coisa muito ruim. Mas o profeta entregou o que Deus mandava. Mesmo Samaria estando apostatado, mesmo com o povo de Deus, não estava mais na lei de Deus, aquele homem de Deus cumpriu a missão de Deus ali, pregando a verdade de Deus, e não se corrompeu. E aqueles profetas falsos que estavam ali aliançados, louvasse a Deus, com Acabe, foram todos envergonhados. E agora Acabe falou para Josafá: está vendo que eu disse que esse homem não fala nada que é bom? Porque o profeta de Deus fala a verdade mesmo. Não está aqui para agradar homem nenhum, não está para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, Acabe, cheio de orgulho no coração, mandou que prendesse Micaías com pão e amargura, e falou, quando estava tão confiante nos seus falsos profetas, que falou assim: quando eu voltar, eu saberei o que vou fazer com ele. E aí mais uma vez, o profeta de Deus profetizou: se tu voltar, não foi Deus que falou na minha boca. Aleluia! Porque nosso Deus, meus irmãos, é fiel e verdadeiro naquilo que Ele fala. Então, meus irmãos, trazendo a exposição desse texto, no conteúdo verídico dessa palavra, para os dias atuais, nos tempos que estamos vivendo, não está sendo diferente. A igreja brasileira, e não só a igreja brasileira, mas do mundo inteiro, está vivendo um verdadeiro declínio espiritual, moral e eclesiástico, aonde, louvado seja Deus,
em pleno século 21, muitas igrejas estão sob o jugo de Jezabel e de Acabe. Aí você me diz, mas irmão Emerson, Jezabel e Acabe não se encontram mais vivos. Mas é espiritualmente falando, assim como Jesus falou com a igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço a tua paciência, mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Então que compreende, meus irmãos, trazendo para os dias atuais, os Acabe dos nossos dias, são muitos pastores, não estou generalizando todos os pastores, porque ainda tem muitos pastores de Deus, como é Micaías e Elias, mesmo nesse tempo de apostasia. Mas muitos pastores estão igual a Acabe, se casando com Jezabel. E quem é essa Jezabel? Se estão se casando com o mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja de Deus, trazendo o paganismo para dentro da igreja de Deus, se conformando com as culturas pagãs, um ecumenismo querendo entrar no seio da igreja, a palavra de Deus sendo substituída por filosofias, por ciências sociais, por heresias, aonde o pecado do adultério já está se tornando algo normal entre a igreja, divorciar e casar com outro e com outra, a sensualidade dentro da igreja, pastores que não têm mais compromisso com a verdade de Deus, não tem mais amor pelas almas, em pregar com amor, pregar sobre a volta de Jesus Cristo. E em pleno século 21, e também está cheio de profetas, como foi Zedequias, falsos profetas aliançados com esses pastores mundanos, que estão fazendo da igreja como fez Acabe, levantando os postes hidro dentro da igreja, trazendo a televisão para dentro da igreja, trazendo o paganismo, as festas pagãs para dentro da igreja, trazendo a imagem da besta da televisão para dentro da igreja. Estão matando a fé de muitos irmãos. Muitas crianças e jovens estão morrendo, mas irmãos, eu não estou vendo um assassinato dentro da igreja como fazia no tempo de Acabe, mas pela influência do aparelho imundo da televisão, do Facebook, dos programas mundanos da televisão, estão fazendo com que as crianças e os jovens e os irmãos morram espiritualmente, perdendo a graça do Espírito Santo de Deus. E o que está acontecendo, meus irmãos, está acontecendo como foi em Samaria. Nós vemos para a igreja fria, gelada, não se vê mais cura, mais milagres, não se vê mais almas ser convertidas a Cristo de verdade, porque as igrejas estão sob o jugo de Jezabel e de Acabe, e para que Deus possa operar milagres, sinais de maravilhas, possa fazer curas e transformar as vidas, tem que ter o Espírito Santo. Mas quando o pecado toma de conta, quando a vaidade toma de conta, o Espírito Santo, Deus se afasta. Porque a Bíblia diz, convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e para todo sempre. Então, meus irmãos queridos, Deus, pela tua infinita misericórdia, tem entregado revelações para a igreja, para despertar o povo, porque Deus é um Deus de visões. A Bíblia fala que nos últimos tempos, antes do dia terrível do Senhor, Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Mas qual carne? Não é qualquer carne. Somos os homens de Deus fiel, como eu acabei de falar. Com o Espírito só habita onde há santidade e obediência. E meus servos e as minhas servas profetizarão, terão visões e sonhos. E a Bíblia diz que Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas.
palmas para Jesus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta os homens de Deus para entregar as profecias, as revelações. Começa a levantar os homens de Deus na exortação, para que os irmãos, as irmãs voltem ao primeiro amor, para que as lideranças façam um concerto com Deus, mas não estão dando crédito. Micaías aqui era um profeta desprezado, rejeitado, porque não fazia aquilo que o povo mandava, que o homem mandava, mas sim o que Deus mandava. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Os homens de Deus, como foi Micaías, os pregadores da santa doutrina de Deus, que prega o juízo de Deus contra o pecado, que prega contra a vaidade, que prega contra as profanação, contra as festas pagãs, são encostados, são tirados, são esquecidos, não dão valor. E agora ficam os falsos profetas aí, profetizando mentira, como foi aqueles falsos profetas de Acabe. Muitas igrejas estão no mundanismo aí, as mulheres todas na vaidade, na política, na televisão, no divorciado e casado com outra 2 ou 3 vezes já, na vida de pecado, e fica profetizando: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar caro, Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Estou mentindo para vocês. Olha a sua situação como está. Uma vida depravada, uma atormentação no seu lar, na sua família, uma briga terrível, doenças e enfermidade. Aí você está achando que vai receber cura e recebe coisa nenhuma. Sua vida está da mesma maneira, porque é o espírito da mentira que está falando na boca desses tais. Por trás dessas falsas profecias ali a maçonaria, por trás dessas falsos profetas ali a satanismo, ali a ateísmo, toda sorte de heresia. Estão fazendo da igreja de Deus comércio, fonte de lucro, um curral de gado, um curral de ovelha para comer a carne e chupar os ossos. E como Paulo diz chorando, esses tais são inimigos da cruz. Não são os evangelistas de Deus, sim os mensageiros de Satanás. E a Bíblia diz: afaste dos tais, porque a Bíblia também diz: se pregar um outro Jesus, ou outro Espírito, não abraçasse, com razão sofrereis. Olha a causa do seu sofrimento terrível, essa destruição no seu lar, na sua família, essa vida terrível de perturbação, e nunca acha cura, nunca acha solução. Você vem para a igreja todo esculhambado, com a vida toda de pecado, e esses homens estão falando: receba a tua bênção, receba o seu milagre. Como? São mentirosos. Aí quando Deus começa a enviar os Micaías para denunciar esses falsos profetas, cuidado, eles são mentirosos. Range os dentes, pastor mundano. Cadê que vocês pregam sobre a televisão que é pecado? Mas não quer trazer a televisão para dentro da igreja, o paganismo para dentro da igreja. É quando os Micaías começam a denunciar esses pecados, chamar isso de hipocrisia. Eles fazem como fez Edequias, ferir nós, ferindo os profetas de Deus. Como? Antigamente era disciplinado um homem ou mulher na igreja por quando fosse pego num ato de adultério, prostituição, roubo. Hoje estão disciplinando porque pregou doutrina, porque falou a verdade, ferindo, querendo matar as obras dos meus irmãos. Está vendo? E quando Deus entrega a revelação para o povo voltar ao primeiro amor, vem com indireta, rebatendo a profecia, se achando o tal, se achando que é o que está comandando, e achando que vai evoluir.
Se não acontecer nada, não foi Deus que falou na minha boca. Não foi Deus que falou na boca dos profetas de Deus. Deus está exortando, Deus está falando. Cautelai dos falsos profetas, que vem vestido de ovelhas, interiormente são lobos devoradores. E aí está as consequências. Queixa o homem vivente na terra, cada um queixa dos seus próprios pecados. O homem sofre por causa da rebeldia, e não dá valor à palavra de Deus. A idolatria na igreja, o culto antropocêntrico. Hoje os Acabe desta época que se casou com Jezabel, ou seja, os pastores falsos que casou com o mundo, trazendo o mundo dentro da igreja, os cultos antropocêntricos ao centro do homem. Qual o dia que você vê um sermão sobre a volta de Jesus? Qual o dia que você vê uma campanha da vinda de Jesus na igreja mais que não fazia no passado? Hoje é só tomar posse, receba prosperidade. Deus é um Deus que prospera assim. Deus é um Deus que cura assim. Mas que negócio é esse não pregar na regeneração, no caráter e na disciplina dos seus membros? E a Bíblia diz em Hebreus 12:8: se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos. Temos que exortar e ter disciplina também, porque a Bíblia diz que disse: pregue-te a tempo e fora de tempo, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Está vendo? Tem que repreender. Agora fica uma bagunça na igreja. Homem posta foto no Facebook com camisa de futebol, supostas obreiras aí que não tem vergonha na cara, fica postando foto no Facebook de fio dental, com pose de bico, depois vem na igreja pregar dizendo que Deus está revelando. São mentirosos esses homens e essas mulheres. A Bíblia diz, meus irmãos: guardai as vossas vestes para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Veja o que aconteceu no tempo de Jezabel. O culto a Baal era culto a orgias. As profetisas de Azera, juntamente com os profetas de Baal, cometiam sexo debaixo da estátua de Baal, cometendo orgias, incestos, coisas terríveis. E hoje está sendo a mesma coisa. Senhora, misericórdia, não estou vendo isso. Está assim através da sensualidade na igreja. Mulheres com roupas transparentes mostrando suas peças íntimas. Homens com camisa apertadinha, calça apertadinha, mostrando seus físicos. Irmãos com camisa aberta, sem combinação por baixo, mostrando os pelos dos peitos. A Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E isso não é a vontade de Deus que estão fazendo. Esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E essa orgia está dentro das igrejas, como foi na época de Jezabel, está nos dias atuais. Porque Jesus diz na sua palavra: não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar uma mulher, já adulterou com ela. E uma mulher ou um homem que vem com a roupa toda sensual para a igreja, ou anda na rua, ou anda em casa, ele não está sendo instrumento de Deus, mas sim instrumento de cobiça. E Deus não está recebendo essa adoração, e sim Baal, Dagon e Mamon. Mamon é o Deus da fertilidade, do dinheiro, da prosperidade, que só prega bênção. É Mamon que recebe. Dagon é o Deus dos filisteus, o mundo então dentro da igreja. Baal, essas orgias, essa sensualidade na igreja. E isso tem que acabar. Onde estão os Elias? Onde estão os Micaías? Para fazer a diferença nesse tempo de apostasia. Meus irmãos
e minhas irmãs, no dia do trono do juízo de Deus, Deus vai dar uma chacoalhada nesses tais. E você, obreiro rebelde, pastor, covarde, que não tá com medo de pregar doutrina, nós temos que ser como Nabote. Mesmo quando Nabote foi ali persuadido, imprensado por Acabe, ele não vendeu a sua vinha para Acabe. Livre o Deus do meu pai de entregar a minha herança a você, Acabe. E ele foi apredejado, mas não negou a fé em Deus. A mesma coisa é você, está cheio de obreiros covardes em nosso meio, que estão se pegando no cargo, na fama, louvado seja Deus, e não quer pregar a verdade. Está sendo marionete do homem. Os homens fazem torturas psicológicas para ele não pregar mais doutrina. E ele, por medo de perder o cargo, não fala nada. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 3,18: ao ímpio que pecar e o justo que pecar, e tu não avisar acerca do seu pecado, eu requererei o sangue dele nas suas mãos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando assume um altar, ele tem uma responsabilidade na obra de Deus, em pregar o Evangelho Santo de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele diz, meus irmãos e minhas irmãs: ide curar os enfermos que ali houveres, expulsai os demônios e pregai o reino do céu. Está vendo? Mas muitos não querem pregar o reino do céu. Está invertida a coisa agora. Eles querem pregar fábulas. Eles querem pregar o bem-estar hoje, aqui e agora. Não são obreiros de Deus. Esse povo honra a Deus só de lábios. Por isso que muitos vão chegar naquele dia: Senhor, preguei em seu nome, profetizei em seu nome, curei em seu nome, em seu nome fizemos muitas maravilhas, expelimos muitos demônios. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado consciente. Está cheio de pregador em nosso meio, que prega, ora, demônio cai, faz até cura, mas ele vive numa iniquidade, pecando consciente. Ele sabe que adulterar é pecado, ele está adulterando, e está curando, está revelando. Ele sabe que assistir televisão é pecado, ele está assistindo. Dom não salva ninguém não, meus irmãos. A evidência do homem de Deus não está pelos sinais de cura e de maravilha, mas sim pela sua doutrina. Porque a Bíblia diz que a besta tem chifre como um cordeiro, que parece ser um cordeiro, mas quando abre a sua boca fala como um dragão. E esses tais faz sinais de maravilha pelo poder de Satanás. Então João diz: provai os espíritos se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Está curando, está fazendo milagre, mas está profetizando mentira. Deus está com você, irmão. Deus está com você nessa luta, nessa vitória. Ele fica pregando essas mentiras porque como que ele vai profetizar que Deus está com a pessoa se a pessoa está no adultério, está numa vida errada? Ele está mentindo. Aí você está passando uma tribulação, uma luta, não sabe por que Deus te cobrando muitas vezes. Tem a tribulação e a luta do crente, mas Deus sempre dá vitória, que ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração. Mas o crente que ora. Mas tem muitos que são rebeldes, que estão com pecados não confessados, ocultados, e vivem uma vida depravada e sem vitória. Aí o diabo cada vez enganando ele, que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí ele não quer ouvir a profecia dos Micaías dessa época. Louvar-se a Deus, fica no ouvido aos Edequias, dizendo que vai ter vitória, e nunca tem vitória. É uma vida sempre ruim, um ministério caído, falido, não tem a essência de Deus, e está desviado dentro da igreja de Deus. Aí muitos agora ficam falando: você tem que sair. Muitos falam comigo: irmão, você tem que sair a Deus de amor. Deus de amor já perdeu a essência. Eu falo para você: Micaías saiu de Israel, Elias saiu de Israel, ele foi pregando ali até o fim.
Então, se Deus tem um chamado comigo aqui, eu vou ficar aqui até Jesus permitir. Eu vou continuar, porque eu não estou aqui preocupado com carga e com fama, e sim com a minha salvação e com a salvação dos irmãos. Quem tem que fazer a diferença é você, eu e você, meus irmãos, minhas irmãs. Porque não tem nenhuma igreja, o pastor fala, não, a minha igreja que eu fundei é de doutrina, aqui não vai entrar, é mentiroso. Porque todas as igrejas, meus irmãos, tem o joio e tem o trigo. Não tem jeito, você que tem que fazer a diferença. Muitos aí estão fundando o ministério com ouro no dinheiro dos irmãos, das irmãs, no dízimo, nas ofertas. Peça a direção de Deus primeiro, nada contra os irmãos que estão com o ministério. Se Deus deu, amém, que Deus abençoe. Mas estou falando assim, que tem muitos que levantam sem a direção de Deus. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ser, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, fazer a diferença no meio desse mundo de horror. E é só com a verdade da palavra de Deus que nós venceremos, com o nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu com Acabe? O juízo de Deus cumpriu sobre a vida dele, porque Elias também já tinha profetizado: como derramaste o sangue de Nabote, os cães também lamberão o seu sangue. E ele foi naquela batalha e morreu. Louvado seja Deus. E quantos hoje em nosso meio, para encerrar a mensagem, estão da mesma maneira, perseguindo os homens de Deus, agredindo os homens de Deus. A Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Aquele que toca nos meus ungidos, toca na menina dos olhos de Deus. Presta atenção, meus irmãos. Certa vez na igreja primitiva, a Bíblia vai dizer, quando no avanço da igreja de Atos, Deus fazendo muitas curas, sinais de maravilhas, o diabo se levantou, porque até mesmo um fariseu circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim, por nome Saulo, que era um perseguidor da igreja, passou a ser um missionário defensor do evangelho. Agora veio a perseguição por parte da política de Herodes, perseguindo a igreja de Deus. Executou Tiago e prendeu Pedro na prisão para soltar para matar no outro dia. E o que a igreja estava fazendo? Em oração, buscando a Deus por Pedro. E Deus enviou o anjo e tirou Pedro da prisão. E Herodes, num discurso, exaltando com as suas filosofias pagãs, não glorificou a Deus, e Deus feriu ele e foi comido de bichos. A mesma coisa Deus vai fazer com esses tais, porque o nosso Deus é amor, mas também é justiça. A igreja de Cristo aqui na terra tem uma missão de pregar o evangelho, as boas novas do evangelho, e pregar contra o pecado. E Deus muitas vezes pelejou pelos teus servos, como pelejou lá. Louvasse a Deus quando Senaqueribe também estava afrontando o povo de Deus em Jerusalém. E Deus usou Isaías. E Deus e o rei Ezequias fez a reforma no templo. Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados da Síria. E naquela época também da igreja primitiva, Deus enviou o anjo para ferir Herodes. A mesma coisa agora. Os profetas de Deus estão pregando a verdade. Assassinos que estão sendo libertos e tornando homens de Deus, salvando prostitutas, curando enfermidades. Aí agora começa a levantar os Herodes dessa época em nosso meio, usado por Satanás para perseguir o povo de Deus, matando as pessoas com sua ideologia satânica, com suas falsas doutrinas, e prendendo os obreiros e pregadores que pregam a verdade, dificultando para os irmãos pregar, caluniando os irmãos, rejeitando os irmãos, trazendo toda sorte de heresia para dentro da igreja, e não está tendo um crescimento de crentes de Deus, mas sim crentes rebeldes e também interesseiros, porque os sermões que são pregados é somente bênção. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs,
que estão prendendo os irmãos, a igreja fiel continue em oração, buscando a Deus. Olha o poder e a eficaz, é o poder da oração. Orando e jejuando e clamando a Deus. E o que está acontecendo, muitos pastores falsos, os Acabe desta época, começam a se gabar em rádio, começam a se gabar nos altares, falando mal dos irmãos, das irmãs que entregam a profecia. E estão se exaltando com as suas letras, com as suas falsas teologias, assim como foi Acabe, confiando nos seus profetas. Esses homens estão confiando nas suas teologias falsas, mas saiba eles que nós temos um que é mais que a teologia, que é o próprio Espírito Santo que nos ensina. E estão se gabando. E o mesmo Deus, como Deus já me entregou uma revelação breve, eu vou entregar para os irmãos sobre essa revelação. Dentro desse texto Deus me revelou. E o mesmo Deus que feriu Herodes vai ferir esses homens, com enfermidades, com coisas terríveis, porque não estão dando crédito à palavra de Deus, estão perseguindo os homens de Deus. Quantas almas estão sendo morrendo na corrupção do pecado, não prega mais contra o pecado. O que salva o pecador das garras do inferno é pregar salvação, meus irmãos. Pregar a regeneração, pregar o sacrifício vivo de Jesus na cruz por nós. E eles estão se gabando, e o povo estão aplaudindo. Deus vai ferir esses tais, como feriu Herodes. E o que aconteceu? Deus tirou Pedro da prisão através daquele anjo de Deus. É a mesma coisa agora, porque tem uma profecia de Deus, que Deus nos últimos tempos enviaria Miguel, o grande guerreiro, para pelejar por todos os servos de Deus, que tem seus nomes escritos no livro da vida. E a igreja que tem o nome escrito no livro da vida, Deus guarda, Deus livra. E o que aconteceu com o povo de Samaria lá, porque não deu crédito à voz dos profetas, Deus entregou ele nas mãos dos assírios e nunca mais voltaram de lá. A mesma coisa é o dia de hoje. Deus está usando os Micaías, os Elias, exortando: tira esse Facebook da igreja, tira essas filmagens da igreja, tira esse estelão, essas cantatas diabólicas da igreja. Não estão dando crédito. Agora vão saber quando soar o som da última trombeta, que Jesus arrebatar a sua igreja e entregar esses povos na mão do anticristo, na grande tribulação e no juízo final. Eles vão saber quem é Deus. Aí não vai adiantar mais. O momento é agora de se arrepender de todos os seus pecados. Todos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado. Vamos pregar a verdade. Sem contar que Deus vai dar uma chacoalhada a muitos, ainda nesta época. Porque estão tocando nos homens e nas mulheres de Deus, irmãos e minhas irmãs. É uma palavra dura, mas é uma palavra de despertamento para todos nós. De avivamento, para nós se despertar, porque a idolatria virtual moderna aí que está é a televisão, é esse Facebook do diabo aí, que é o verdadeiro facecão. Isso aí veio para destruir a igreja, destruir meus irmãos e minhas irmãs. Façam uma pesquisa, o tanto de casamento está sendo destruído por causa disso. Quantas crianças estão sendo mortas espiritualmente com a influência do homossexualismo, do lesbianismo, dos assassinatos. Poucos tempos você viu aí em Suzano uma criança pegar um revólver e matar as outras. Foi através de quê? Da televisão dos jogos mundanos. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não precisamos usar as ferramentas de Satanás para evangelizar, não. Precisa evangelizar. Sai nas madrugadas e vai aí pregar para os moradores de rua, nas praças, nos hospitais. Ninguém quer ir. Muitos querem pregar ali para se aparecer, para mostrar quem ele é. Por isso que muitos vão chegar naquele dia: curei, preguei, expulsei demônio em seu nome. Deus, apartai-vos de mim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quantos estão sendo como Acabe e Jezabel, perseguindo os homens de Deus? Mas como Deus foi com os profetas do passado, Ele é com nós, na igreja Deus de amor, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar firme na doutrina de Deus.
Vamos fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. O mundo entrou na Deus Amor coisa nenhuma. A Deus Amor continua sendo a mesma. Como eu repito e sempre falo, isso que está acontecendo é o próprio Deus arrancando a máscara desses tais, desses desviados dentro da igreja. Estão mostrando quem são os desviados para todos nós, para nós se afastar desses tais e continuar pregando o Evangelho de Cristo, que salva, cura, liberta. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, rebuscar a minha face, esse consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Continue pregando e orando. Bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Que Deus abençoe. Quem recebeu essa palavra no seu coração? Fica em pé, igreja. Vamos agradecer a Deus por essa palavra poderosa, para nós ir embora para os nossos lares daqui a pouco. Daqui a pouco, meus irmãos ouvintes, vamos encerrar a transmissão. E às 3 horas da manhã, não esqueçam o clamor do jejum mundial da última hora. 12 horas de jejum e oração. A favor de quê, meu irmão Hermes? A favor dos jovens, crianças, adolescentes e do Ministério Geral da Igreja Pentecostal Deus de Amor. O clamor do sangue de Jesus Cristo tem poder contra o demônio do espírito da filmagem da besta e da limpeza divina na Igreja Deus de Amor. Amém? Os demônios só saem com oração e jejum. Então não esqueça, às 3 horas da manhã, no canal Defesa da Sã Doutrina e PDA com o seu irmão Emerson Nunes, oração das 3 da manhã até as 3 da tarde, 12 horas de jejum e oração. Aleluia! Não esqueça, vocês que não são inscritos, se inscrevem aí em nome de Jesus. Porque eu uso o YouTube, porque é um meio de comunicação que Deus permitiu eu usar. Porque aqui é o som de áudio, eu só uso o som de áudio. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aqui é um meio de comunicação que Deus permitiu usar. É tipo de uma rádio online, diferente desse Facebook do diabo aí, que fica postando a sua vida particular e o que você faz. Aqui é pregação do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por essa palavra poderosa. Que o Senhor falou conosco, Deus, através dessa mensagem linda que o Senhor falou. Ó Deus poderoso, ó Jesus amado, leva-nos em paz para o nosso lar, leva-nos em paz para a nossa casa. Confirma, Senhor, a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Palmas para Jesus, palmas para Jesus.